Temos uma abordagem, temos uma forma de escolher qual nó remover da fronteira. E em cada etapa do nosso algoritmo, vamos remover um nó da fronteira. Vamos explorar o nó se ele tiver o menor valor para esta função heurística, se tiver a menor distância de Manhattan até o objetivo. Então, como isso seria na prática? Bem, deixe-me primeiro rotular este gráfico, este labirinto, com um número representando o valor desta função heurística, o valor da distância de Manhattan de qualquer uma dessas células. Então, desta célula, por exemplo, estamos a 1 de distância do objetivo, desta célula. É uma 2 de distância do objetivo, 3 de distância, 4 de distância. Aqui estamos a 5 de distância porque temos que ir 1 para a direita e depois 4 para cima. De algum lugar como aqui, a distância de Manhattan é 2. Damos apenas 2 quadrados de distância do objetivo geograficamente, embora na prática tenhamos que fazer um caminho mais longo. Mas ainda não sabemos disso. A heurística é apenas uma maneira fácil de estimar o quão longe estamos do objetivo. E talvez nossa heurística seja excessivamente otimista. Ela acha que, sim, estamos a apenas 2 passos de distância, quando na prática, ao considerar as paredes, podem ser mais passos. Então, o importante aqui é que a heurística não é uma garantia de quantos passos serão necessários. Ela está estimando. É uma tentativa de tentar aproximar. E parece ser geralmente o caso que os quadrados que parecem mais próximos do objetivo têm valores menores para a função heurística do que os quadrados que estão mais distantes. Então agora, usando a busca gulosa de melhor escolha, o que esse algoritmo faria na prática? Bem, novamente, para esses primeiros 5 passos, não há muita escolha. Começamos neste estado inicial A e dizemos, tudo bem, temos que explorar esses 5 estados. Mas agora temos um ponto de decisão. Agora temos uma escolha entre ir para a esquerda e ir para a direita. E antes, quando a DFS e a BFS escolhiam arbitrariamente, porque depende apenas da ordem. Se joga esses 2 nós na fronteira e não especificamos em que ordem você os coloca na fronteira, apenas a ordem em que os retira. Aqui podemos olhar para 13 e 11 e dizer que, tudo bem, este quadrado está a uma distância de 11 do objetivo de acordo com nossa heurística, de acordo com nossa estimativa. E este, estimamos estar a 13 de distância do objetivo. Então, entre essas duas opções, entre essas duas escolhas, eu prefiro 11. Eu prefiro estar a 11 passos do objetivo, então irei para a direita. Somos capazes de tomar uma decisão informada porque sabemos um pouco mais sobre este problema. Então continuamos seguindo, 10, 9 e 8. Entre os 2 sets, não temos muita forma de saber entre eles. Então, temos apenas que fazer uma escolha arbitrária. E quer saber? Talvez escolhamos errado. Mas tudo bem, porque agora ainda podemos dizer, tudo bem, vamos tentar este set. Dizemos 7 e 6. Temos que fazer essa escolha, mesmo que aumente o valor da função heurística. Mas agora temos outro ponto de decisão entre 6 e 8. E entre esses dois, e na verdade também estamos considerando este 13, mas é muito maior. Entre 6, 8 e 13, bem, o 6 é o menor valor. Então preferimos pegar o 6. Somos capazes de tomar uma decisão informada de que por aqui para a direita é provavelmente melhor do que descer. Então viramos para cá, vamos para o 5. E agora encontramos um ponto de decisão, onde tomaremos uma decisão que talvez não queiramos, mas infelizmente não há muito como evitar isso. Vemos 4 e 6. O 4 parece mais perto do objetivo, certo? Ele está subindo e o objetivo está mais acima. Então acabamos pegando essa rota que no fim nos leva a um beco sem saída. Mas tudo bem, porque ainda podemos dizer, certo? Agora vamos tentar o 6, e agora seguir esta roca. Isso acabará nos levando ao objetivo. E é assim que a busca gulosa pela melhor escolha pode tentar abordar esse problema, dizendo que sempre que tivermos uma decisão entre vários nós que poderíamos explorar, vamos explorar o nó que tem o menor valor de h de n, essa função heurística que estima o quanto ainda falta percorrer. E acontece que, neste caso, acabamos nos saindo melhor em termos do número de estados que precisamos explorar do que a BFS precisou. A ABF explorou toda esta seção e toda aquela seção, mas conseguimos eliminar isso aproveitando esta heurística, este conhecimento sobre o quão perto estamos do objetivo ou alguma estimativa dessa ideia. Então isso parece bem melhor. Então não preferiríamos sempre um algoritmo como este em vez de um algoritmo como a busca em largura? Bem, talvez. Uma coisa a se levar em conta é que precisamos criar uma boa heurística. O quão boa é a heurística vai afetar o quão bom esse algoritmo é. E criar uma boa heurística pode, muitas vezes, ser um desafio.
Mas a outra coisa a considerar é fazer a pergunta, assim como fizemos com os dois algoritmos anteriores: este algoritmo é ideal? Ele sempre encontrará o caminho mais curto do estado inicial até o objetivo? E para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada neste exemplo por um momento. Dê uma olhada neste exemplo. Novamente, estamos tentando ir de A para B. E, novamente, rotulei cada uma das células com sua distância de Manhattan até o objetivo. O número de quadrados para cima e para a direita que você precisaria percorrer para ir daquele quadrado até o objetivo. E vamos pensar se a busca gulosa pela melhor escolha, que sempre escolhe o menor número, acabaria encontrando a solução ideal? Qual é a solução mais curta e este algoritmo a encontraria? E o importante a perceber é que bem aqui está o ponto de decisão. Estima-se que estejamos a 12 de distância do objetivo e temos duas escolhas. Podemos ir para a esquerda, que estimamos estar a 13 de distância do objetivo, ou podemos subir, onde estimamos estar a 11 de distância do objetivo. E entre essas duas, a busca gulosa pela melhor escolha dirá que o 11 parece melhor que o 13. E ao fazer isso, a busca gulosa pela melhor escolha acabará encontrando este caminho para o objetivo. Mas acontece que este caminho não é o ideal. Existe uma maneira de chegar ao objetivo usando menos passos, e é na verdade por aqui. Este caminho, que no fim envolveu menos passos, embora tenha significado, neste momento, escolher a pior opção entre as duas, ou o que estimamos ser a pior opção, com base nas heurísticas. E é isso que queremos dizer com este ser um algoritmo guloso. Ele está tomando a melhor decisão localmente. Nesse ponto de decisão, parece que é melhor ir por aqui do que ir para o 13. Mas, no geral, não é necessariamente o ideal, pois pode encontrar uma solução quando, na verdade, havia uma solução melhor disponível. Então nós gostaríamos de algum jeito de resolver esse problema. Gostamos da ideia dessa heurística, de poder estimar o caminho, a distância entre nós e o objetivo, e isso nos ajuda a tomar decisões melhores e evita ter que buscar em partes inteiras desse espaço de estados. Mas gostaríamos de modificar o algoritmo para que possamos alcançar a otimalidade, para que ele possa ser o ideal. E qual é a maneira de fazer isso? Qual a intuição aqui? Bem, vamos dar uma olhada nesse problema. Nesse problema inicial, a busca gulosa pela melhor escolha nos deu essa solução aqui, esse caminho longo. E a razão pela qual não foi boa é porque, sim, os números da heurística ficaram bem baixos. Mas depois eles começaram a subir de novo. Subiram para 8, 9, 10, 11, até chegar em 12 nesse caso. E então, como poderíamos tentar melhorar esse algoritmo? Bem, uma coisa que podemos perceber é que, se percorrermos todo esse algoritmo por esse caminho e acabarmos indo para o 12 e tivermos que dar todos esses passos, tipo, quem sabe quantos passos são só para chegar nesse 12, poderíamos também, como alternativa, ter dado muito menos passos, apenas 6 passos, e terminado nesse 13 aqui. E sim, 13 é mais que 12, então parece que não é tão bom, mas exigiu muito menos passos. Certo, levou apenas 6 passos para chegar nesse 13, contra muito mais passos para chegar nesse 12. E enquanto a busca gulosa diz, bem, 12 é melhor que 13, então escolhe o 12, poderíamos dizer de forma mais inteligente, prefiro estar em algum lugar que heuristicamente pareça demorar um pouco mais, se eu puder chegar lá muito mais rápido. E vamos codificar essa ideia geral, em um algoritmo mais formal conhecido como busca à estrela. A busca à estrela vai resolver esse problema ao, em vez de apenas considerar a heurística, também considerar quanto tempo levamos para chegar a qualquer estado específico. Então a distinção é que a busca gulosa pela melhor escolha, se eu estiver em um estado agora, a única coisa que me importa é qual é a distância estimada, o valor da heurística, entre mim e o objetivo. Enquanto a busca, a estrela levará em consideração duas informações. Ela levará em consideração o quão longe eu estimo o estado objetivo, mas também o quanto eu tive que viajar para chegar aqui, porque isso também é relevante. Então buscaremos algoritmos expandindo o nó com o menor valor de g de n mais h de n. A de n é aquela mesma heurística de que estávamos falando há pouco, que vai variar dependendo do problema. Mas g de n será o custo para alcançar o nó. Quantos passos eu tive que dar, neste caso, para chegar à minha posição atual. Então, como esse algoritmo de busca se parece na prática? Bem, vamos dar uma olhada. Novamente, temos o mesmo labirinto.
E, novamente, eu os rotulei com sua distância de Manhattan. Este valor é o valor h de n, a estimativa heurística de quão longe cada um desses quadrados está do objetivo. Mas agora, ao começarmos a explorar estados, não nos importamos apenas com esse valor heurístico, mas também com g de n, o número de passos que tive que dar para chegar lá, e eu me importo em somar esses dois números. Então, como isso se parece? Neste primeiro passo, eu dei um passo, e agora estima-se que eu esteja a 16 passos do objetivo, então o valor total aqui é 17. Então eu dou mais um passo. Agora dei 2 passos e estimo estar a 15 de distância do objetivo, novamente um valor total de 17. Agora dei 3 passos e estima-se que eu esteja a 14 de distância do objetivo, e assim por diante. 4 passos, uma estimativa de 13, 5 passos, estimativa de 12, e agora aqui está um ponto de decisão. Eu poderia estar a 6 passos do objetivo com uma heurística de 13, totalizando 19. Ou eu poderia estar a 6 passos do objetivo com uma heurística de 11, com uma estimativa de 17 para o total. Então, entre 19 e 17, prefiro 17, o 6 mais 11. Então, até agora, nada diferente do que vimos antes. Ainda estamos escolhendo esta opção porque ela parece ser melhor. E continuo escolhendo esta opção porque ela parece ser melhor. Mas é bem aqui que as coisas ficam um pouco diferentes. Agora eu poderia estar a 15 passos do objetivo com uma distância estimada de 6. Então, 15 mais 6, valor total de 21. Alternativamente, eu poderia estar a 6 passos do objetivo porque este está a 5 passos, então este está a 6 passos, com um valor total de 13 como minha estimativa. Então, 6 mais 13, isso é 19. Então aqui, avaliaríamos g de n mais h de n como 19, 6 mais 13. Enquanto aqui seriam 15 mais 6, ou 21. E assim a intuição é 19 menor que 21, escolha aqui. Mas a ideia é que, no fim das contas, prefiro ter dado menos passos e chegar a um 13, do que ter dado 15 passos e estar em um 6, porque significa que tive que dar mais passos para chegar lá. Talvez haja um caminho melhor por aqui. Então, em vez disso, exploraremos esta rota. Agora, se avançarmos mais um, são 7 passos mais 14, que é 21. Então, entre esses dois é meio que um impasse. Podemos acabar explorando aquele de qualquer maneira. Mas depois disso, conforme esses números começam a aumentar nos valores heurísticos e esses valores heurísticos começam a diminuir, você verá que, na verdade, continuaremos explorando por este caminho. E você pode fazer as contas para ver que em cada ponto de decisão, a busca à estrela fará uma escolha com base na soma de quantos passos levei para chegar à minha posição atual e, em seguida, quão longe estimo estar do objetivo. Portanto, embora tenhamos tido que explorar alguns desses estados, a solução final que encontramos foi, de fato, uma solução ótima. Ela nos encontrou o caminho mais rápido possível para ir do estado inicial ao objetivo. E acontece que o A-estrela é um algoritmo de busca ótimo sob certas condições. Então, as condições são a de n, minha heurística, precisa ser admissível. O que significa para uma heurística ser admissível? Bem, uma heurística é admissível se ela nunca superestima o custo real. A de Vin sempre precisa ou acertar exatamente o quão longe eu tô, ou precisa subestimar. Então vimos um exemplo de antes onde o valor da heurística era muito menor do que o custo real que levaria. Isso é totalmente tranquilo. Mas o valor da heurística nunca deve superestimar. Ela nunca deve achar que estou mais longe do objetivo do que realmente estou. E enquanto isso, para fazer uma afirmação mais forte, h de n também precisa ser consistente. E o que significa para ela ser consistente? Matematicamente, significa que para cada nó que chamaremos de n e sucessor, o nó depois de mim, que chamarei de n', onde leva um custo de cara para dar esse passo, o valor heurístico de n precisa ser menor ou igual ao valor heurístico de n' mais o custo. Então é muita matemática, mas em palavras, o que isso significa no final é que, se eu estou aqui neste estado agora, o valor heurístico de mim até o objetivo não deve ser maior que o valor heurístico do meu sucessor, o próximo lugar para onde eu poderia ir, mais o quanto me custaria apenas dar esse passo de um passo para o próximo passo. Então, isso é apenas para garantir que minha heurística seja consistente entre todos esses passos que eu possa dar. Então, contanto que isso seja verdade, a busca à estrela vai me encontrar uma solução ótima.
E é aqui que grande parte do desafio de resolver esses problemas de busca pode às vezes surgir, que a busca A estrela é um algoritmo conhecido e você poderia escrever o código com bastante facilidade. Mas é a escolha da heurística que pode ser o desafio interessante. Quanto melhor for a heurística, melhor serei capaz de resolver o problema e menos estados terei que explorar. E eu preciso garantir que a heurística satisfaça essas restrições específicas. Então, no geral, esses são alguns dos exemplos de algoritmos de busca que podem funcionar, e certamente há muitos mais do que apenas esses. O A estrela, por exemplo, tem uma tendência a usar bastante memória. Então existem abordagens alternativas ao A estrela que, no final, usam menos memória do que esta versão do A estrela costuma usar. E existem outros algoritmos de busca que são otimizados para outros casos também. Mas agora, até aqui, só estivemos olhando para algoritmos de busca onde há um agente, como eu tentando encontrar uma solução para um problema, eu tentando navegar meu caminho através de um labirinto, eu tentando resolver um quebra-cabeça de 15, eu tentando encontrar direções de direção do ponto A ao ponto B. Às vezes, em situações de busca, no entanto, entraremos em uma situação adversária, onde eu sou um agente tentando tomar decisões inteligentes, e a outra pessoa que está lutando contra mim, por assim dizer, que tem objetivos opostos. Alguém onde eu estou tentando ter sucesso, outra pessoa que quer que eu fale. E isso é mais popular em algo como um jogo. Um jogo como o jogo da velha, onde temos essa grade de 3x3 e x e bola se revezam escrevendo um x ou uma bola em qualquer um desses quadrados. E o objetivo é conseguir 3x em linha se você for o jogador X, ou 3 bolas em linha se você for o jogador bola. E os computadores ficaram muito bons em jogos. Jogo da velha é bem fácil, mas até jogos mais complexos. Então, você pode imaginar, né, como é uma decisão inteligente em um jogo. Então talvez o X comece jogando no meio e o O jogue aqui em cima. Tipo, qual seria agora um movimento inteligente para o X? Tipo, onde você deveria jogar se fosse o X? E acontece que existem algumas possibilidades. Mas se uma IA jogar de forma ideal, ela pode jogar em algum lugar como o canto superior direito, onde nesta situação, o tem um objetivo oposto ao do X. O X tenta vencer o jogo, fazendo 3 em linha na diagonal aqui. E o O tenta impedir esse objetivo, o oposto do objetivo. Então o O vai colocar aqui para tentar bloquear. Mas agora o X tem um movimento bem esperto. O X pode fazer um movimento assim, onde agora o X tem duas formas possíveis de vencer o jogo. O X poderia vencer o jogo fazendo 3 em linha por aqui. Ou o X poderia vencer o jogo fazendo 3 em linha verticalmente por aqui. Então não importa onde o O faça o seu próximo movimento. Ou poderia jogar aqui, por exemplo, bloqueando os 3 em linha no horizontal. Mas aí o X vai vencer o jogo fazendo 3 em linha na vertical. E então há uma boa dose de raciocínio acontecendo aqui para que o computador consiga resolver um problema. E é semelhante em espírito aos problemas que vimos até agora. Certo, existem ações. Existe algum tipo de estado do tabuleiro e alguma transição de uma ação para a próxima. Mas é diferente no sentido de que isso agora não é só um problema de busca clássico, mas um problema de busca adversária, em que eu sou o jogador X buscando os melhores movimentos, mas sei que há um adversário tentando me impedir. Então precisamos de algum tipo de algoritmo para lidar com esses tipos de situações de busca adversária. E o algoritmo que vamos ver é um algoritmo chamado Minimax, que funciona muito bem para esses jogos determinísticos, onde há 2 jogadores. Pode funcionar para outros tipos de jogos também, mas vamos olhar agora para jogos onde eu jogo, depois meu oponente joga, e eu estou tentando vencer, e meu oponente está tentando vencer também. Ou, em outras palavras, meu oponente está tentando me fazer perder. E então, do que precisamos para fazer esse algoritmo funcionar? Bem, sempre que tentamos traduzir esse conceito humano de, tipo, jogar um jogo, ganhar e perder, para um computador, queremos traduzi-lo em termos que ele entenda. E, no fim das contas, o computador só entende números mesmo. E então queremos uma forma de traduzir um jogo de X e O em uma grade para algo numérico, algo que o computador entenda. O computador normalmente não entende noções de, tipo, ganhar ou perder, mas ele entende o conceito de, tipo, maior e menor. Então, o que podemos fazer é pegar cada uma das formas possíveis de um jogo da velha se desenrolar e atribuir um valor ou utilidade a cada uma delas. Em um jogo da velha e em muitos tipos de jogos, existem 3 resultados possíveis. Os resultados são o O vence, o X vence ou ninguém vence. Então, o jogador 1 vence, o jogador 2 vence ou ninguém vence.
E por enquanto, vamos atribuir a cada um desses resultados possíveis um valor diferente. Diremos que o U vencendo terá um valor de -1. Ninguém vencendo terá um valor de 0. E X vencendo terá um valor de 1. Então, acabamos de atribuir números a cada um desses 3 resultados possíveis. E agora temos 2 jogadores. Temos o jogador X e o jogador O. E vamos chamar o jogador X de jogador Max. E chamaremos o jogador O de jogador Min. E o motivo é que no algoritmo Minimax, o jogador Max, que neste caso é o X, visa maximizar a pontuação. Certo? Estas são as opções possíveis para pontuação: -1, 0 e 1. O X quer maximizar a pontuação, ou seja, se possível, o X gostaria dessa situação, onde o X vence o jogo e damos a ele uma pontuação de 1. Mas se isso não for possível, se o X precisar escolher entre estas duas opções, -1, significando que O vence, ou 0, significando que ninguém vence, o X preferiria que ninguém vencesse, pontuação 0, do que uma pontuação de -1, com O vencendo. Então, essa noção de ganhar, perder e empatar foi reduzida matematicamente apenas a essa ideia de tentar maximizar a pontuação. O jogador X sempre quer que a pontuação seja maior. E por outro lado, o jogador Min, neste caso o O, visa minimizar a pontuação. O jogador O quer que a pontuação seja a menor possível. Então, agora pegamos esse jogo de X e O e de ganhar e perder e o transformamos em algo matemático, algo onde o X tenta maximizar a pontuação e o O tenta minimizar a pontuação. Vamos agora olhar para todas as partes do jogo que precisamos para codificá-lo em uma IA. Para que uma IA possa jogar um jogo como o jogo da velha. Então, o jogo vai precisar de algumas coisas. Precisaremos de algum tipo de estado inicial que, neste caso, chamaremos de S0, que é como o jogo começa. Como um tabuleiro de jogo da velha vazio, por exemplo, também precisaremos de uma função chamada player, onde a função player receberá como entrada um estado aqui representado por S. E a saída da função player será de qual jogador é a vez. Certo, precisamos ser capazes de dar um tabuleiro de jogo da velha ao computador, passá-lo por uma função, e essa função nos diz de quem é a vez. Precisaremos de alguma noção de ações que podemos realizar. Veremos exemplos disso em instantes. Precisamos de alguma noção de um modelo de transição, como antes. Se eu tenho um estado e tomo uma ação, preciso saber o que resulta como consequência disso. Preciso de alguma forma de saber quando o jogo termina. Isso é equivalente a um tipo de teste de objetivo, mas preciso de algum teste terminal, alguma forma de verificar se um estado é um estado terminal, onde um estado terminal significa que o jogo acabou. Em um jogo clássico de jogo da velha, um estado terminal significa que ou alguém conseguiu 3 em linha, ou todos os quadrados do tabuleiro estão preenchidos. Qualquer uma dessas condições o torna um estado terminal. E um jogo de xadrez pode ser algo como quando há checkmate, ou se o checkmate não for mais possível, isso se torna um estado terminal. Então, finalmente, precisaremos de uma função de utilidade, uma função que recebe um estado e nos dá um valor numérico para esse estado terminal. Uma forma de dizer que se x ganha o jogo, isso tem o valor de 1. Se o ganhou o jogo, isso tem o valor de -1. Se ninguém ganhou o jogo, isso tem o valor de 0. Então vamos dar uma olhada em cada um deles por vez. O estado inicial, no jogo da velha, é apenas o tabuleiro vazio. É aqui que começando, é o ponto de partida para iniciarmos essa busca. E novamente vou representar essas coisas visualmente. Mas imagina isso como um array ou uma matriz bidimensional de todos esses quadrados. Depois, precisamos da função player, que recebe um estado e diz de quem é a vez. Supondo que o x faça o primeiro movimento. Se o tabuleiro estiver vazio, a função player vai retornar x. E se eu tiver um tabuleiro onde o x já jogou, então a minha função play vai retornar u. A função player recebe um tabuleiro de jogo da velha e nos diz de quem é a vez. Em seguida, vamos considerar a função actions. A função actions, como na busca clássica, recebe um estado e nos dá o conjunto de ações possíveis. Imagine que é a vez do O em um tabuleiro que se parece com este. O que acontece quando passamos isso para a função actions? A função actions recebe este estado do jogo como entrada. E a saída é um conjunto de ações possíveis. É um conjunto. Eu poderia jogar no canto superior esquerdo ou no meio inferior. Essas são as duas escolhas de ação que eu tenho ao começar neste estado específico.
Agora, como antes, tendo estados e ações, precisamos de um modelo de transição para nos dizer, ao realizar esta ação no estado, qual é o novo estado que obtemos. E aqui, definimos isso usando a função result, que recebe o estado e uma ação. Ao aplicar a função results a este estado, fazendo o O jogar no canto superior esquerdo, o novo estado é este. Isso parece óbvio para quem sabe jogar jogo da velha. Tipo, claro, você joga no canto superior esquerdo e esse é o tabuleiro resultante. Mas toda essa informação precisa ser codificada na inteligência artificial. A IA não sabe jogar jogo da velha até que você ensine a ela como as regras funcionam. Definir essa função permite dizer à IA como o jogo funciona e como as ações afetam o resultado. Então, a IA precisa saber como o jogo funciona. A IA também precisa saber quando o jogo termina, definindo uma função chamada terminal, que recebe um estado S. Se o jogo não acabou, a saída é falso. O jogo não acabou. Mas se o jogo acabou, com o x fazendo uma diagonal, a função terminal retornará verdadeiro. Por fim, ensinamos a IA como o jogo funciona, quais movimentos são possíveis e suas consequências. Nós dissemos a IA quando o jogo termina. Agora precisamos dizer a IA qual é o valor de cada um desses estados. E fazemos isso definindo a função utility, que recebe um estado S e nos dá a pontuação ou utilidade. Então, de novo, dissemos que se o x ganha o jogo, essa utilidade tem valor 1. Enquanto que se o O ganha o jogo, então a utilidade disso é menos 1. E a IA precisa saber, para cada um desses estados terminais onde o jogo acaba, qual é a utilidade desse estado. Então, se eu te der um tabuleiro assim, onde o jogo de fato acabou, e pedir para a IA me dizer o valor desse estado, ela conseguiria. O valor do estado é 1. Onde as coisas ficam interessantes, porém, é se o jogo ainda não acabou. Vamos imaginar um tabuleiro como este, onde no meio do jogo é a vez do O fazer uma jogada. Então, como sabemos que é a vez do O jogar? Podemos calcular isso usando a função player. Podemos dizer player de estado, passar o estado. O é a resposta, então sabemos que é a vez do O. E agora, qual é o valor deste tabuleiro e qual ação o O deve tomar? Bem, isso vai depender. Temos que fazer alguns cálculos aqui. E é aqui que o algoritmo Minimax realmente entra. Lembre-se que o x tenta maximizar a pontuação, o que significa que o O tenta minimizar a pontuação. O gostaria de minimizar o valor total que obtemos ao final do jogo. E como este jogo ainda não acabou, ainda não sabemos qual é o valor deste tabuleiro. Temos que fazer alguns cálculos para descobrir isso. Então, como fazemos esse tipo de cálculo? Bem, para isso, vamos considerar como em uma situação de busca clássica, quais ações podem ocorrer a seguir e a quais estados elas nos levarão. E acontece que, nesta posição, só há 2 quadrados abertos, o que significa que só há 2 lugares onde o O pode jogar. O poderia jogar no canto superior esquerdo ou no meio da parte inferior. E o Minimax não sabe de cara qual dessas jogadas será melhor, então ele vai considerar ambas. Mas agora meio que caímos na mesma situação. Agora tenho mais 2 tabuleiros, nenhum dos quais terminou. O que acontece a seguir? E é nesse sentido que o Minimax é o que chamaremos de algoritmo recursivo. Ele vai agora repetir exatamente o mesmo processo, embora agora considerando da perspectiva oposta. É como se eu fosse agora me colocar, se eu for o jogador O, no lugar do meu oponente como o jogador X, e considerar o que meu oponente faria se estivesse nesta posição, o que meu oponente faria, o jogador X, se estivesse naquela posição. E o que aconteceria então? Bem, o outro jogador, meu oponente, o jogador X, está tentando maximizar a pontuação, enquanto eu tento minimizar a pontuação como jogador O. Então o X está tentando encontrar o valor máximo possível que ele pode obter. Então, o que vai acontecer? Bem, a partir desta posição no tabuleiro, o X só tem uma escolha. O X vai jogar aqui e eles vão conseguir 3 em linha. E sabemos que aquele tabuleiro com a vitória do X tem valor 1.